Muito boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vamos para o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, e por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. E depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, e chegou a Éfeso, deixando-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Depois, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subiu a Jerusalém. Tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. E havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos agradecidos pela palavra do Senhor que está posta aqui diante de nós, e nós cremos nela, nós cremos no que ela reivindica ser. Cremos, como ela diz, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que o Senhor nos ajude hoje a ter novas esperanças, novos conceitos formados na nossa mente. Que o Senhor nos ajude a ter as atitudes corretas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, estamos no nosso segundo mês temático. É o mês que chamamos de o mês do amor. Você conhece os fundamentos, né? Que conheçam, amem, busquem, vivam, tenham, preguem, tenham coração de servo e valorizem. Esses são os fundamentos. Então, esse mês todo falaremos desse fundamento do amor. E o que eu vou trazer hoje é meio específico e meio estranho. Trata-se de pessoas que amam os homens de Deus.
E você sabe o nosso entendimento sobre amor. Amor com decisão. Amor com atitude. É mais sólido do que o amor que a gente acha que é o amor com emoção, com toda a emoção, com todo arrepio. Amor tem a ver com decisão e atitudes de amor. Você só ama com atitudes. Você só ama fazendo coisas que o amor, como princípio, leva você a fazer. O capítulo de 1 Coríntios 13, do amor, é só atitude, né? O amor não se ufana, não se ensoberbece, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não se conduz inconvenientemente, não faz vergonha às pessoas, é só atitudes. Então, eu quero apresentar a vocês um casal, talvez você conheça os nomes, né? Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Engraçado, um dia alguém estava querendo me provar na Bíblia, alguém querendo me provar porque tem pastoras na Bíblia, né? E um dos argumentos era, não, porque o nome de Priscila vem antes. Então se vem antes, ela era a pastora. Mas meu pai do céu, onde é que essas pessoas aprendem essas coisas, né? Às vezes para você comprometer a verdade, você tem que contar tanta mentira, mas tantas. Então Áquila e Priscila e Áquila aparecem intercambiavelmente. Pouco importa quem vem na frente, né? Quem vem atrás. Mas esse é um casal especial. Eles são mencionados umas 6 vezes na palavra de Deus. E são mencionados sempre assim, como um casal. Eles são pessoas que serão muito importantes para o ministério do apóstolo Paulo. Extremamente importantes. E também extremamente importante para o ministério de uma outra pessoa, um outro servo de Deus, chamado Apolo. Esse é um período muito difícil na vida de Paulo, quando ele conhece esse casal. Ele tinha passado por perseguições, zombarias. O ministério de Paulo teve tempos dificílimos. Teve situação que ele levou tanta pedrada, mas tanta pedrada, que foi dado como morto. Houve situação em que ele foi preso. Houve situação que ele teve que fugir pendurado num cesto, jogado pelo muro, descendo, usando uma técnica meio esquisita para fugir. O ministério tem momentos difíceis. Se você olhar comigo 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo dá um pequeno relato de dificuldades que ele enfrentou no ministério. Se você olhar a partir do versículo 32, por exemplo, 2 Coríntios 11, não é 32 porque não tem 32. É um pouquinho antes, no 32 termina, né? Ok, a partir do versículo 23, diz assim: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas e em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Quem diria, né? O homem de Deus passou fome e sede. Em jejuns muitas vezes, em frio e nudez,
além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é um pequeno resumo de dificuldades que o apóstolo Paulo tinha enfrentado. Num desses momentos difíceis, ele conhece esse casal. Talvez era um momento que Paulo estava só, porque tem textos que Paulo fala assim: todos me abandonaram. Somente Lucas, o médico amado, esteve comigo. Todos me abandonaram. O pastorado tem uma coisa de solidão. Se você prestar atenção na figura de um pastor literal, um pastor de ovelhas, a ideia é ele sozinho, embaixo de algumas árvores, de alguma árvore, observando as ovelhas enquanto elas se alimentam. As ovelhas estão juntas, mas o pastorado parece meio solitário em alguns momentos. E num momento assim, Paulo encontra em Corinto esse casal chamados de Áquila e Priscila. Essas pessoas vão ser extremamente importantes para o ministério do apóstolo Paulo. Ele é judeu, eles são judeus, e eles têm a mesma profissão do apóstolo Paulo, profissão secular de fazedor de tendas. Por que ele está aqui? Por que ele veio para Corinto? Ele morava em Roma, mas ele é judeu. Então Cláudio, o imperador, ordena que todos os judeus sejam expulsos de Roma. E aí, eles vão embora e vão para Corinto. Estão vindo de Roma, estão vindo da Itália. Talvez sejam judeus italianos. A Bíblia diz que eles são de um lugar chamado Ponto. Eu não sei onde fica o Ponto. Alguém sabe onde fica o Ponto? Quem já foi no Ponto? Quem nasce em Ponto é o quê? Pontês? Eles vêm lá do Ponto. Né? Imagina Paulo chegando na cidade, alguém diz: rapaz, tem uns judeus aqui, eles creem nesses negócios aí que vocês creem, e eles vêm lá do Ponto. O fato de eles serem do Ponto me dá uma dica de aonde foi que eles se converteram e quando foi que eles se converteram. Porque eles não são qualquer cristãos, eles são preparados, são pregadores, têm uma base doutrinária firme. Então, eu quero que você vá comigo para o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Quando aconteceu aquele evento da descida do Espírito Santo naquela casa, que tinha umas 120 pessoas, eu sempre gosto de explicar o que aconteceu. Lembre da sequência dos fatos. Um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso invade a casa. Depois umas línguas, que a Bíblia chama de línguas de fogo, umas chamas, uns raios, uns formatos de raios, pousaram sobre a cabeça das pessoas. E não confunda as línguas de fogo com as línguas que eles falaram, são duas coisas diferentes. As línguas de fogo foram raios de fogo que ficaram sobre a cabeça deles, e depois eles começam a falar em línguas. Nesse dia, 120 pessoas falando em língua vai chamar a atenção, é claro, né? Nesses dias, Jerusalém era uma cidade internacional, que ela estava cheia de gente, de todas as nações, de várias nações, que vieram celebrar a festa do Pentecostes, ou pelo menos vieram ver, tipo um novenário. Vamos lá pelo menos ver, eu vim falar que é bonito, vamos ver como é que é, as coisas que acontecem lá, né? Então, nesse momento de gente de várias nações reunidas, o Espírito Santo concede essas línguas faladas, só que tem um detalhe: essas línguas são faladas
nos idiomas daquelas pessoas que vieram de várias nações. Também não confunda isso com o que o apóstolo Pedro falou, aquilo é outra história. Então as pessoas vão passando na rua e ouvem alguém falando em italiano, ouve alguém falando em egípcio, ouve alguém falando em língua persa, ouve alguém falando na língua da Etiópia, tudo ali dentro de uma casa. E isso atraiu a atenção para aquela casa. E aí temos uma informação interessante, quando as pessoas vão para ver o que está acontecendo na casa, diz assim, Atos 2:7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventuras galileus todos os que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Não tem nada a ver com essas línguas que se produzem de sons repetitivos. Eles falaram nas línguas maternas das pessoas e o assunto foi as grandezas de Deus. Eles, como ouvimos falar em nossa própria língua, cadê? Versículo 9, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, e de onde mais? Do Ponto. Tem gente do Ponto aqui, gente. Do Ponto e da Ásia. Então, como o Espírito Santo quis registrar que Áquila e Priscila eram do Ponto, e pela firmeza que eles têm, eles não são novos convertidos, e apesar do evangelho estar lá nos seus começos, pela firmeza que eles têm, nós entendemos que o Espírito Santo usou essas pessoas do Ponto, da Ásia, da Bitínia, da Mesopotâmia, eles voltaram para suas casas e eles voltaram pregando o evangelho. Aqueles 3.000 batizados. Olha que coisa maravilhosa. Já existiam missões antes que a igreja humanamente pensasse em missões. Essas pessoas foram para suas terras anunciando o evangelho. E gente do Ponto se converteu. Se Áquila e Priscila não eram daqueles convertidos daquele dia, mas se eles eram do Ponto, alguém chegou lá no Ponto e pregou para ele, ficou tudo no Ponto e pronto, e acabou-se. E eles são convertidos. Estão vindo da Itália, gostam de rodar por aí, fazendo tendas. E eles conhecem o apóstolo Paulo. Lembre, o apóstolo Paulo não tem casa, ele é um missionário que anda por aí, e as ajudas vão aparecendo para a manutenção do seu ministério. E Áquila e Priscila têm uma casa em Corinto, e eles levam o apóstolo Paulo para morar com eles. A palavra de Deus diz que, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com ele, e ali com eles, e ali trabalhava, não é? Então o que aconteceu? Ele passou a morar com esse casal, que vai também os ajudar na obra de Deus que vai ser feita em Corinto. A estratégia em Corinto é mais ou menos o seguinte: tem uma sinagoga, como era nas outras cidades, tem uma sinagoga, a gente pede um espaço lá, sinagoga é uma reunião de famílias judaicas, a gente pede um espaço lá, fala do evangelho, e obviamente Áquila e Priscila foram muito importantes para esse momento de Paulo, foram companhia, foram consolo nesse momento de solidão, foram consolo talvez em momento de dificuldade financeira, foram consolo nesse momento de perseguição, e acima de tudo, foram hospitaleiros, acolheram o homem de Deus em sua casa.
Eu não sei se você sabe a importância disso. De às vezes acolher o homem de Deus em sua casa. Há homens e mulheres de Deus nesse mundo que em algum momento eles vão precisar da sua casa. A Bíblia diz no livro de Hebreus assim: praticai a hospitalidade, porque muitos sem saber acolheram a anjos. Era um anjo, hospedou-se na casa da pessoa, e a pessoa nem sabia. Deve ser muito bom ter um anjo em casa, né, não? Deve ser interessante. Oi, seu anjo, o senhor quer comida? Oi, seu anjo, o senhor quer o quê? Sempre foi assim. Homens de Deus precisaram desse tipo de suporte. Até mesmo no Velho Testamento, 2 Reis capítulo 4, olhe comigo, 2 Reis capítulo 4. Segunda Reis 4, de 8 a 10. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. Eliseu, você sabe quem é, o sucessor de Elias, aquele profeta abusado, careca, talvez você saiba só que ele é careca, né? Aquele homem que tem a porção dobrada de Elias. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. De vez em quando eu levanto uma dessas. Aliás, no ministério do apóstolo Paulo, você vai ver lá mulheres ricas de alta posição. É o sonho de todo obreiro, né? Que Deus coloque assim umas 20 dessas. Mulheres ricas de alta posição. No ministério de Jesus, a Bíblia fala dos que saíram de Nazaré e seguiram Jesus. Tem mulheres que o serviam com os seus bens. E aqui Deus vai usar mais uma vez essa mulher rica. Lembra de Paulo com Lídia? Lídia vendedora de púrpura. Púrpura era caro. Deus usou aquela mulher para apoiar o ministério do apóstolo Paulo. E aqui no Velho Testamento, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Tem mulher rica aqui hoje? Não. Tem mulher que quer ser rica aí? Não. Uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Rolou aqui uma filação de boia, né? Na casa dessa mulher. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Gente, isso não é maravilhoso? É tudo que esse profeta precisava. Um lugar para ficar, uma cama, uma mesa. Para que mesa? Para que profetas querem mesa? Uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Agora, os profetas agora são um pouco diferentes, tá? As necessidades mudaram. Existe um conceito que eu gosto de desafiar os irmãos, que a gente chama de o quartinho do profeta. Quando você vai fazer uma casa, aí você pensa, é porque aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a área de serviço, aqui vai ser o playground. Aí depois a sua mulher vem e desfaz tudo, e você começa tudo de novo. Mas você faz aqueles planos, né? E se alguém lhe perguntasse, e cadê o quartinho do profeta? Cadê aquele lugar que vai ficar reservado para abençoar algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, que em algum momento específico esteja envolvido com a obra de Deus, precisando, não é para trazer para morar não, tá, gente? Precisando desse auxílio rápido, dessa assistência rápida. Aí você pensa assim, poxa, tem que fazer negócio do quartinho do profeta, mas olha, é bom fazer.
Porque se você tiver mais dinheiro para fazer um quartinho do profeta, é sinal que Deus está lhe abençoando mais, não é não? Aliás, você devia pensar muita coisa quando fizesse a sua casa. Eu já ensinei aqui que você tem que fazer, inclusive, um lugar para receber sua mãe na velhice. Ou a mãe dela. Ou a mãe dele. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Que os mais velhos, os mais novos cuidam dos mais velhos. E se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé. E é o quê? Pior do que o descrente. E é bom fazer isso sem sofrimento, porque um dia vai chegar a sua vez. E quando chegar a sua vez, você gostaria de ser tratado assim, não é? Ou você quer ir, como dizia um dos meus filhos, para o Lago Vicentino. Ou você quer ser jogado no lago. É para lá que você quer? Mas isso é um outro assunto. Então imagina que você vai fazer o quartinho do profeta. A sunamita, mulher rica, ela colocou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama e etc. O quartinho do profeta hoje precisa de quê? Raciocínio, vamos ser criativos. Usa isso. Precisa de cama. Um ar-condicionado, que aqui está quente o negócio, né? Está quente, né? Precisa de que mais? Frigobar, pode ser um acessório. Não é essencial, mas O que mais? Um Wi-Fi. Qual a senha do Wi-Fi? O profeta vai perguntar, né? Profeta moderno sem Wi-Fi, ele fica estressado. Ele vai usar o seu Wi-Fi. Precisa de um computador? Não, às vezes eles têm. Eu estou brincando com essas coisas, mas o que é importante é o conceito. O resto é acessório. Tem profeta que nem sabe o que é o Wi-Fi. O importante é o conceito de você ter a sua casa como um lugar abençoador da obra de Deus. Você não é aquele que vai fazer a obra de Deus em linha de frente, mas é o suporte de muitos que vão fazer. E isso faz muita diferença, inclusive para a sua vida. Sabe o que aconteceu com a mulher rica lá do sunamita lá, que fez o quarto para o profeta? O que aconteceu? Ela ganhou uma bênção incrível. Qual foi a bênção? Teve um filho. Olha, aquela mulher vinha tentando engravidar, né? Fazendo o que devia ser feito, se é que você me entende, tarde, de noite, todo dia, para ver se engravidava, né? E nada. Mas quando ela acolheu esse homem, e ela o acolheu, porque ela viu que ele era homem de Deus, ela estava convencida, e ela falou para o seu marido: não, esse é homem de Deus. Ela disse: ele é um santo homem de Deus. E quando o profeta passava naquela região, que é longe da sua casa, longe da sua terra, quando ele passava ali, já estava o quartinho, já estava o que ele precisava para se recolher, recuperar as suas energias para fazer a obra de Deus. Volte para Atos 18, porque é isso que Áquila e Priscila estão fazendo. Tomam o apóstolo Paulo consigo, ele vai passar a morar com eles. Esse é um momento deles, a importância deles na vida do apóstolo Paulo. Há um outro momento, porque eu quero que você preste atenção o que diz o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Aqui já é um outro lugar, uma outra situação, mas as mesmas pessoas estão envolvidas. Nesse mesmo tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Gente, isso aqui, o nome desse Apolo, se ele tiver um sobrenome, é Ungidão, né? Ele é eloquente. Eloquente é a pessoa que fala bem. Ele é eloquente. É gostoso ouvir esse cara falando.
ele é poderoso nas Escrituras, ele é fervoroso de espírito, ele fala com precisão a respeito de Jesus. Ele é um pregador já assim, está pegando uma certa fama internacional. É um conferencista internacional agradável de ser ouvido. Esse é o Apolo. Gente, Apolo prega tão bem que ele foi passar um tempo em Corinto e rolou uma treta lá, porque houve uma turma que falou assim: eu sou de Apolo, eu só quero ouvir o Apolo. Pregador mesmo, eu gosto de ouvir. É Apolo que vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Né? Quem vai pregar hoje? Às vezes as pessoas ligam para a nossa casa. Falam assim: quem vai pregar hoje? A gente responde: vai se converter. Né? Vai se converter que é bom. Alguns às vezes querem nos testar, né? Levando na brincadeira. Então, mas Apolo, teve um lance lá em Corinto. Não, eu sou de Apolo. O pessoal preferia ouvir Apolo a Paulo. Eles achavam Apolo muito mais incrível na sua pregação das Escrituras. Mas tem um problema com esse pregador incrível, esse pregador ungidão. Está faltando alguma coisa nas pregações dele. Não tem um negócio ali que está faltando. Algumas lacunas precisam ser preenchidas. Ele vem de Alexandria. Até o lugar de onde ele vem é incrível. Alexandria naqueles dias talvez fosse o lugar mais intelectual do mundo. Quem não já ouviu falar na famosa Biblioteca de Alexandria? Em Alexandria aconteceu uma tradução da Bíblia feita do Velho Testamento, do hebraico para o grego, que é conhecida até hoje, chama-se Septuaginta, porque 70 anciãos sábios se juntaram, fizeram aquela tradução. Há várias lendas sobre esses 70 anciãos reunidos lá em Alexandria, fazendo essa tradução, mas isso é outra história. Vários filósofos do mundo, que tinham sido expulsos da sua terra, filósofos das escolas platonistas, que tinham sido perseguidos por governos, por imperadores, fugiram para Alexandria. E Alexandria se tornou um centro intelectual, um centro teológico. E adivinha de onde Apolo vem? Ele vem de Alexandria. Na verdade, ele é natural de Alexandria. Então imagina o currículo dessa figura. Ele é de Alexandria, ele é eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e ensina com precisão, só. Mais tarde ele se especializa em convencer os judeus publicamente, que é para fazer passar vergonha, publicamente, pelo Velho Testamento, convencer os judeus que Jesus é o Cristo, é o Apolo. Mas ele só conhecia o batismo de João Batista. Não sei como ele conheceu o batismo de João, mas era isso que ele conhecia. Lhe faltavam talvez algumas informações sobre Jesus, apesar da Bíblia dizer que ele ensinava com precisão. Lhe faltavam algumas informações sobre igreja, lhe faltavam algumas informações sobre doutrina. E esse casal, Áquila e Priscila, o amou. E olha o que a Bíblia diz assim: Áquila e Priscila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Isso não é maravilhoso? Um casal chega para o conferencista internacional, leva para casa e diz: irmão Apolo, como é gostoso ouvir você. Mas a gente queria lhe falar umas coisas. E foram corrigindo a doutrina de Apolo. Expuseram a ele com mais exatidão o caminho do Senhor. Veja, esse casal foi muito importante para Paulo, agora são muito importantes para Apolo. Tomaram consigo a mesma coisa que fizeram com Paulo. Levaram para casa e explicaram a doutrina com mais exatidão. Daí para frente, ninguém segura o Apolo.
Porque agora que esse casal de doutrina firme, esse casal não é leviano, eles não são desse tipo de gente que fala, tudo é de Deus. Não, tem, irmão Apolo, isso aqui está errado. Ó. Se você ajeitar aqui, aqui e aqui, vai ser muito bom. E daí para frente, Apolo se torna uma superpotência internacional, um superconferencista internacional. É mencionado no Velho Testamento como um pregador famoso, que já tinha preferências por ele lá na cidade de Corinto. E olha o que aconteceu depois daí, quando eles expuseram o caminho da salvação com mais precisão para Apolo. Apolo pensou assim, quero pegar para os gregos agora, quero pegar para todo mundo. Aí foi que isso pressupõe uma humildade de Apolo. Ele entendeu, aceitou, reconheceu suas limitações. E a Bíblia diz assim, querendo ele percorrer a Acaia, que é a Grécia, né, a antiga Grécia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder, agora é o Apolo, melhorado, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Meus irmãos, você conheceu a importância de Priscila e Áquila na vida de Paulo. Conheceu Priscila e Áquila na vida de Apolo. Mas eu queria mostrar rapidamente Priscila e Áquila em outros lugares das Escrituras. Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículos 3 a 5, diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia, por Cristo. Então agora, você fica sabendo que Paulo tem esse apreço por ele, por esse casal, mas que também eles em Roma, estão morando em Roma agora. Cláudio mudou de opinião, está liberando para os judeus morar lá. Priscila e Áquila voltaram para Roma. E o que eles fazem? Abrem igreja na sua casa. Que coisa maravilhosa. Hoje é mais ou menos assim. Qual é o sonho da classe média? Trabalhar, se aposentar, para morar em Natal, né? Para morar em Foz do Iguaçu, né? Para morar onde mais? Onde é que você quer ir? Onde é que você está planejando mesmo? Fortaleza, Fortaleza, que saudade de você. Onde mais? É engraçado, nos tempos do Novo Testamento, as pessoas se mudavam e abriam uma igreja. Essa era a visão. Onde uma família chegava, surgia uma igreja. Isso é missões. Simples assim. Não é bom isso não? Não é poderoso não? Mudou, é igreja. Aqui é igreja, irmão. É nós. Eles chegam em Roma, abrem uma igreja. Na sua casa, porque assim era o cristianismo primitivo. Nossos sonhos são muito egoístas. Eles são voltados para o nosso conforto e o nosso bel prazer. Nós precisamos incluir o reino de Deus nos nossos sonhos. Por que você quer mudar de cidade? Por que você quer fazer as coisas? Qual a porcentagem do reino de Deus, da participação do reino de Deus nos seus projetos de vida? Foi liberado agora judeus morarem em Roma, judeus italianos, judeus do Ponto, sei lá como é que se chama, judeus ponteses. Vem esse casal, abre uma igreja na sua casa. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, fala mais uma vez desse casal. Toda vez que fala desse casal é coisa boa. 1
1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Meus irmãos, esse casal é apaixonante. A Bíblia dá poucas informações sobre eles, mas é um casal apaixonante. Primeiro, eles são ativos na obra de Deus. Muito ativos. Você é o que na obra de Deus? Hoje de manhã a gente falou sobre o tema, somos membros uns dos outros, somos corpo de Cristo. O corpo tem partes e partes pressupõem função. E as partes que não têm função é tipo verruga, apêndice, gordura, sei lá, né? Então tem muitas verrugas de Jesus. Elas não têm função nenhuma no corpo de Cristo. Está na hora de ser corpo. Está na hora de ter função. Eles eram ativos na obra de Deus. Segundo, eles eram conhecedores do Evangelho na sua parte doutrinária. Eles conseguiram perceber distorções na pregação de Apolo e foram capazes de chamar esse irmão, esse pregador, e explicarem corretamente o caminho do Senhor a ele. Queridos, há muitos Apolos nesse mundo, pregadores apaixonados, incríveis, enérgicos, cheios de amor pela obra de Deus, mas alguns são doidos. Alguns são doidos. São vítimas do ensino que tiveram, vítimas das loucuras às quais foram expostas. E é preciso que pessoas cheguem para eles com amor e digam: irmão, vamos almoçar lá em casa, né? Olha, você é um homem abençoado, né? Você é ungido, você é usado, mas olha, essa parte aqui que você está falando, se você corrigir essas coisas, sua palavra vai ser mais eficiente. Essa cidade tem um bocado de Apolo doido, né? Às vezes eu vejo, meu Deus, mais um Apolo maluco, né? Apaixonado, cheio de fervor, eloquente, mas está esquisito, está estranho. Precisa que pessoas conhecedoras o consertem. Para que existam essas pessoas, para que você seja uma delas, você precisa conhecer a doutrina. Muita gente pensa que a vida cristã é vir ao culto domingo à noite. A vida cristã é de estudo, irmãos. Cristão é estudioso. A palavra de Deus diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres, mais aristocráticos, mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam a palavra todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você precisa conhecer as doutrinas. Nós temos um seminário aqui adaptado e ele está virando coisa de jovens, porque o pessoal da faixa dos 40 ficou podre. Eles não têm mais interesse pela vida, eles não querem mais aprender nada, vão ficando podre. Não é assim que fala, tu tá podre, né? Então quando são anunciadas as matérias, aí eu vejo a classe cheia de jovens, aí eu penso, meu Deus, vai tão podre, né? Eles não querem aprender. Como é que eles vão ser úteis na vida das pessoas? Como é que eles vão ser bênção para esses Apolos malucos, apaixonados pela obra de Deus, se eles mesmos não sabem de absolutamente nada? Uma pessoa disse: pastor, eu fui na casa da bênção. Lá é a mesma coisa que o senhor prega aqui. Falei: é mesmo? Poxa vida. Ou você não me entendeu, ou não entendeu o pessoal de lá, né? Onde estão as pessoas que querem voltar a aprender as Escrituras? Quem é o responsável pela manutenção da doutrina é a igreja, é o corpo. É o corpo que se edifica. Se o corpo não conhecer a doutrina, qualquer maluco vem e ensina qualquer coisa e emburrece e fanatiza a igreja. Eles eram conhecedores. Eles eram um casal de autoridade espiritual. Você pensa que é fácil chegar para o conferencista internacional
e dizer: irmãos, nós precisamos ensinar uma coisa para você. É fácil. Você faria isso à vontade? Você teria toda a liberdade do mundo de pegar o Apolo e dizer: senta aí, Apolo. Eles têm autoridade. E eles têm uma coisa também que é extremamente importante para os casais, que é um dos pilares do casamento. Eles têm unidade. É Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, e eles estão na mesma visão sempre. Quando um casal não tem unidade, meu Deus, Deus nos chamou para ser um. A gente olha para alguns casais e já entende: meu Deus, esses aí são dois. Eles têm dois pontos de vista para absolutamente tudo. Alguns congregam até em duas igrejas, um na igreja e outro na outra, né? Para deixar bem claro que eles não têm unidade. Esse casal tinha unidade. Queridos, há coisas que só o amor proporciona. Esse casal amou o apóstolo Paulo intensamente, o acolheu no seu ministério. Esse casal amou o Apolo intensamente, não falou mal dele. Esse casal o amou, levou para casa e explicou com mais exatidão o caminho do Senhor. O que Apolo conhecia era o batismo de João. João foi um cara que apareceu no Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento, pregando no deserto que as pessoas se arrependessem e confessassem seus pecados e fossem batizadas. Explicou para as pessoas que Jesus estava vindo. Meu primo está vindo aí. Vocês acham que eu sou incrível? Meu primo, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Depois ele batiza Jesus e meio que some de cena. Muita gente ficou conhecendo o batismo de João. Era alguma coisa. Assim como tem muita gente que conhece alguma tradição do evangelho. Foi ensinado pelo pai. Lá no seringal. Lá na infância, seus pais lhe ensinaram, lhe incutiram uma cultura do evangelho. Outros aprenderam com líderes religiosos, talvez sérios, aprendeu com o padre da sua família, valores do evangelho. Alguns aprenderam talvez com o irmão José, né? Certo? Do tempo do irmão José, que passou por aí. Alguma coisa do evangelho você pegou, mas quem sabe você precisa disso, aprender com mais exatidão o caminho do Senhor. O evangelho tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como dizia João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio aqui a esse mundo para pagar pelos nossos pecados. O que você precisa de início é entender que você é um pecador, assim como eu. Arrepender-se e entender que sem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, você não tem a menor chance. Conheça Jesus Cristo. E seja como Áquila e Priscila, continue conhecendo pelo resto da vida. Tenha sede, queira conhecer as Escrituras, não fique podre. Conheça as Escrituras, cresça doutrinariamente, seja um cristão de substância. Batize-se nas águas, como Jesus ensinou, um batismo consciente, de adulto, de alguém que vai dizer: eu quero seguir Jesus por toda a minha vida. Seja batizado na presença de pessoas, dê muito fruto enquanto estiver nessa vida, e que o nome de Deus, somente o nome dele, seja glorificado na tua vida. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos pelo exemplo desse casal que nos desafia pelos seus valores, pela sua consistência. Que o Senhor levante cada dia casais e pessoas desse naipe para tocarem a tua obra, para exortarem pessoas de Deus que precisam ser corrigidas, para ensinar a doutrina com mais precisão a pessoas mais novas, e que o Senhor glorifique o teu nome na vida dessas pessoas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.